Meus irmãos, sigam comigo ao livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Hoje era um dia que não precisaria de pregação, porque já pregaram em Atos 20 e a abertura do culto foi também bastante direcionada. Então, os irmãos querem ir embora? Capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga peraí. Atos 20. Nós faremos a leitura do verso 17 em diante. Atos capítulo 20, verso 17. Assim diz a palavra do Senhor. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada do que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo a Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Até aqui, irmãos. Fechem os olhos, oremos. Santo Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez por essa noite. Rogando ao Senhor, Pai, que sobre nós esteja as tuas mãos poderosas, Pai, que o teu Espírito fale conosco, que o Senhor, Pai, use, Senhor, a vida do pregador para a glória do teu nome, que eu possa estar, Senhor, atrás, Senhor, de tuas asas, para que as pessoas olhem para o Senhor e vejam a tua glória, Senhor. Por isso pedimos que o Senhor aquiete o nosso coração, que o Senhor tire de nós, Pai, qualquer irritação, agitação, mas que estejamos todos nós atentos à tua voz, que é doce, suave, instrutiva, Pai, além de consoladora. Nós te agradecemos por todas as coisas. Pedimos que o Senhor fique conosco, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Quantos aqui já ouviram falar de Sócrates? Não é o jogador de futebol, mas é um filósofo ou um sofista, não é? Antigo, que viveu aí lá nos 400 antes de Cristo. O jogador de futebol eu nem sei se era bom ou se era ruim, né? Mas o sofista é bastante conhecido, Sócrates, não é? O filósofo, pensador muito conhecido, 400 anos antes de Cristo. E se você conhece a Bíblia, você sabe que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento existe uma lacuna, um espaço de tempo que é um período de silêncio profético. As pessoas falam, Deus não falou nada nesse período. Não, irmão, não é isso não. É que não teve registro profético neste período, mas são 400 anos. Aproximadamente esse tempo, não é que viveu, ou o fim da vida deste homem chamado Sócrates. Ele era uma pessoa diferente para a sua época e que, politicamente, era uma pessoa perigosa, porque ele ensinava as pessoas a pensar de uma maneira diferente, e principalmente era uma pessoa muito liberal, não é? E ele foi condenado à morte porque ele corrompeu a juventude. Os pensamentos da juventude estavam corrompidos, e esse homem foi condenado à morte. E próximo do caminho da sua morte, ele disse algumas palavras, e eu vou lê-las aqui, abre aspas, ele disse assim: Chegou a hora de partirmos, eu para morrer e vós para viver. Qual de nós segue o melhor rumo? Ninguém o sabe, exceto os deuses. Então, no fim da vida desse homem chamado Sócrates, ele fala algumas coisas que soam até agradável, não é? Ou agradáveis as palavras ao ouvido de algumas pessoas, não é? E ele diz: olha, eu estou partindo, eu estou seguindo para a morte, nós vamos em caminhos diferentes, vocês vão viver.
Qual dos dois é melhor, só os deuses é quem sabem, não é? Bom, esse homem ainda não conhecia Jesus. Esse homem, não sei se ele teve acesso, se ele conheceu as profecias bíblicas e conhecia sobre o Messias. Mas o que nós vemos com o desenrolar da história, a vinda do Senhor Jesus, a vinda e o ministério do Senhor Jesus mostram que há uma resposta para isso. O apóstolo Paulo, inclusive, disse, ele diz, viver é Cristo, morrer é lucro. Ou seja, qual dos dois é melhor, viver ou morrer? Meu irmão, em Cristo, ambos, para a glória de Deus, é a melhor coisa na vida do crente, porque viver é Cristo e morrer é lucro, é passar a eternidade com o Senhor. E aqui, meus irmãos, nós lemos um trecho da vida do apóstolo Paulo, e eu não sei se todos são familiarizados com o ministério paulino. O apóstolo Paulo ele fez 3 grandes viagens missionárias, e ele agora, aqui no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, se aproxima do fim da 3ª viagem missionária. E não é só o fim da 3ª viagem missionária. Como a Laila comentou aqui, ele estava se despedindo. E não só se despedindo, gente, estou indo, não é, até a próxima, coisa do tipo. Ele está se despedindo de tudo. Está terminando a viagem missionária, está terminando o ministério dele, ele está caminhando para o fim da vida. Inclusive, durante esse processo da viagem missionária, em que ele sai da Antioquia e termina essa viagem, depois de passar um monte de lugares, ele termina lá em Jerusalém. São 5 anos de viagem missionária, essa 3ª viagem. Entre o intervalo, não é? Entre uma das passagens, enquanto está em Corinto, depois de passar 3 anos em Éfeso e passar por outros lugares, ele em Corinto escreve a Epístola aos Romanos, que é um tratado teológico maravilhoso. Meus irmãos, precisa estudar. Quem não estudou, quem não está familiarizado com o texto aos Romanos, estude, meu irmão. Sabe esse mundaréu e buzilhão de besterol evangélico que tem por aí? É porque não estuda a Bíblia, irmão. Vai ler Romanos, porque você vai entender e compreender uma porção de coisas que a Bíblia fala e que, infelizmente, se tem um buzilhão de besterol evangélico. O apóstolo Paulo, então, está no fim de muitas coisas. Ele está olhando, o horizonte está se acabando. É o fim da vida, é o fim do ministério, e ele está, de fato, se despedindo das pessoas. E por onde ele passa, ele se despede, ele está agora dando instruções e informações para que as pessoas sigam, porque ele não volta mais. Inclusive, dos versículos aqui para frente, ele diz para as pessoas, inclusive, irmãos, vocês não mais verão o meu rosto. Entre todas as coisas que fala o apóstolo Paulo, aquilo entristece as pessoas, e principalmente o fato de que aquelas pessoas não mais o veriam, não é? E esse é o momento em que ele está. O apóstolo Paulo, ele estava, tempos atrás, não é? Se você voltar comigo algumas páginas no capítulo 19, em Éfeso, e há um tumulto muito grande. No capítulo 19, não é? A partir do versículo 23, se descreve o tumulto que acontece lá. Basicamente, os ourives, as pessoas que trabalhavam com ouro e produziam imagens, estavam revoltadas, porque o apóstolo Paulo está pregando, e a sua pregação é tão contundente, não é? O Espírito Santo usa poderosamente o apóstolo Paulo, e aquelas pessoas estão deixando, não é? De cultuar a deuses, estão deixando de usar ou comprar imagens da deusa que se tinha ali, e agora estão olhando para aquilo que são as palavras do apóstolo Paulo, olhando para Cristo e deixando aquela vida. Meu irmão, o impacto disso é tão grande que o sindicato dos ourives, ou dos que fabricavam estatuetas de ouro da deusa daquele lugar, eles se juntam e falam, rapaz, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí eles pegam 2 dos acompanhantes do apóstolo Paulo, levam para o grande teatro, não é? E ali é um lugar, só para você ter uma ideia, caberiam sentadas ali cerca de 20.000 pessoas naquele lugar. E aquilo estava abarrotado, não é? Veja o verso 32. A assembleia, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo 32. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Você já entendeu, né?
O pessoal viu, é confusão, é briga, vamos lá, vamos ver. E um monte de curioso estava lá, e levaram pipoca, não sabe se torce para o time de cá, o time dali, mas estão vendo a confusão, não é? Verso 33, alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer a sua defesa diante do povo, mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é Ártemis dos Efésios, grande é Ártemis dos Efésios. Ártemis é essa deusa que eles adoravam ali, e agora há um impacto financeiro, porque eles não estão mais vendendo as peças deles ali, não é? E aí o verso 35, o escrivão da cidade acalmou a multidão, dizendo: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e de sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente, porque estavam querendo linchar os homens ali, né? Verso 37. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. 38. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules, eles que apresentem as suas queixas ali. Então esse homem, que era uma espécie de um prefeito, ele vai até ali, invade a multidão, dá licença, toma a palavra e fala: gente, se acalma, meu. Todo mundo sabe que aqui é um lugar, é um reduto dessa deusa aí, não precisa ficar gritando isso, é muito tumulto. E outra, vocês estão com algum problema? Abram suas queixas, procurem os advogados aí e entrem com o processo, meu irmão. Para com o tumulto. E aí vem o terceiro argumento deles. Eles falam: senhores, essa agitação vai fazer com que os romanos venham até aqui, porque nós estamos perturbando a ordem pública. Havia um treco em Roma que chamava-se Pax Romana, era a paz em Roma. Então, meu irmão, se causasse tumulto, você ia ser silenciado para que não houvesse tumulto. E com esse terceiro argumento, finalmente a multidão se acalma e saem todos dali. Todos vão embora e o tumulto se esvazia. Aí o capítulo 20 começa assim, verso 1. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Passado esse tumulto, o apóstolo Paulo vai para a Macedônia e aí ele sai fazendo passagens, micropassagens em lugares, e aí ele chega até um lugar chamado Troade, e eu queria que você acompanhasse aí comigo, não é? E aí ele continua falando sobre as suas ministrações, ele continua trazendo ali as suas instruções, porque ele está se despedindo. E aí chega ali no versículo 7 e diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. Então o apóstolo Paulo ele sai da Macedônia e vai passando por cidades até chegar em Troade. Em Troade ele passa 7 dias naquele lugar. E no 7º dia, no último dia, que era o primeiro dia da semana, então é um domingo, irmão, verso 7 diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. O apóstolo Paulo, meu irmão, não perdia tempo, não. Tem esse negócio de ficar com conversinha, não. E ele foi lá e continuou a pregar, continuou a chamar a atenção de líderes, continuou a chamar a atenção dos crentes, porque se tem algo que crente precisa prestar atenção, meu irmão, é que ao passar dos dias, a fé, às vezes, ela dá uma balangada, né? Você já brincou de balança, não, gangorra? Tem hora que está embaixo, tem hora que está em cima, e assim vai. O crente que não é constante, e constante em vida de oração e vida na palavra, é uma pessoa que vai encontrar nuances na sua vida. Precisa então se dedicar à sua vida espiritual, meu irmão. Assim como você tem a tua vida, e se você não comer, você morre. Se você não beber água, você também morre. Se você não se cuidar, você vai ter problemas de saúde. Na vida espiritual, há necessidade da mesma diligência. Inclusive, a Bíblia fala que nós somos aperfeiçoados. A palavra aperfeiçoar vem da mesma palavra no grego, que é usada para exercícios físicos de quem faz ginástica. Então, se você vai a uma academia, por exemplo, se você vai a algum lugar para se exercitar,
saiba você que a mesma intenção, a mesma palavra é usada para a vida espiritual. Então você deve se exercitar. Então crente preguiçoso, meu irmão, fica espiritualmente obeso. Crente preguiçoso fica espiritualmente doente, porque em determinadas situações ele não tem aonde se agarrar, porque ele não se preparou para viver o dia a dia. Veja, há necessidade de uma diligente vida espiritual. E o apóstolo Paulo aqui no verso 7, meu irmão, ele não perde tempo, porque ele sabe que os dias, são curtos e ele está aproveitando as oportunidades. Ele continua então dizendo assim, Lucas narra, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Meu irmão, o apóstolo Paulo sabia que segunda-feira era dia para pegar a estrada. E ele falou, quer saber? Hoje nós vamos seguir até mais tarde. Nós vamos dar uma esticada no culto hoje, viu, irmãos? Aí tem aqueles irmãozinhos, ixi, pastor, eu tenho que pegar o busão, porque eu acordo às 4 da manhã, eu acordo às 3, eu acordo às 5, eu acordo... Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, que talvez você não saiba. Esses irmãos aqui não tinham CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, não existia. Era trabalhar, trabalhar e trabalhar. Então não tinha folga de sábado, não tinha folga de domingo, não tinha folga de como é que é 32 por quanto? Como é que é? Ó? 12 por 3, 12 por 1, 12 por 36. Não tinha essas coisas não, irmão. Era trabalhar, trabalhar e trabalhar. Ou seja, quem estava nesse culto, nesse dia, trabalhou. E quem estava nesse culto no dia seguinte ia fazer o quê? Trabalhar. Era trabalhar, trabalhar e trabalhar. O apóstolo Paulo não sabia disso? Ora, apóstolo Paulo, ele mesmo, na leitura que nós fizemos, fala de que não foi em nenhum momento peso para ninguém, porque ele mesmo, para o seu sustento, trabalhou. E não só para si, mas ajuntou para o seu sustento e ainda ajudou outros. De maneira, irmão, que não tem desculpa não, tá? Não tem desculpa. E aí o apóstolo Paulo, sabendo que ele precisava viajar no outro dia, porque ele tem uma programação, ele tem pressa, ele quer chegar logo em Jerusalém, porque está se aproximando o dia de Pentecostes, e ele quer estar em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Então ele acelera. E ele diz, irmãos, hoje o culto vai dar uma esticadinha. Então não esquenta não, viu, irmão? E aí começa aqueles irmãos, meu Deus, vai esticar o culto, pastor. Tanta coisa que eu tenho para fazer em casa. Pastor, larguei a janela aberta e está ameaçando de chover. Pastor, eu larguei o fogo aceso. Aí as desculpas são as mais variadas e possíveis, irmãos. E aqui é entre nós, não é? A nossa realidade. O nosso culto ele começa às 18 horas e ele termina às 20h30. Nós temos 2h30 de celebração todo domingo. Alguém tem, às vezes, expectativa que termine às 8, ele não termina às 8, ele termina às 8h30. Então, há, às vezes, algum tipo de reclamação, murmúrio, né? Então, você precisa conhecer a tua igreja, irmão. O culto vai até 8h30. Então, se você fez programações para antes de 8h30, eu acho que você tem algum problema, porque você não entendeu a programação da igreja que você está congregando. Então, presta atenção. E outra coisa, irmãos, quando há, como foi domingo passado, uma festividade e se estica alguma coisa, isso é bênção do Senhor para todos nós. E não motivo de, ai, caramba, o culto. E tem gente que termina o culto, irmão, sabe aquele do ligeirinho? Fugiu o nome agora. Aquele que acho que é Papaléguas, que ele já, tchum, você nem viu. Às vezes ficou só o rastro no chão. Irmão, o que é isso? Você vive numa comunidade. Dê a graça e a paz do Senhor Jesus para o seu irmão. Dá um abraço, pergunta como foi a semana. Deixe os outros conhecerem a sua vida e as suas lutas. Isso é uma comunidade, irmão. Isso aqui não é um shopping center que você vem para assistir um cinema, né? Você viu foto das professoras ali, né? E agora estou satisfeito, né? Ou tem gente que sai, não, hoje eu não estou satisfeito, o culto não foi bom. Se fosse para você, você teria o direito de falar coisas parecidas, mas não é para você. Se há uma coisa que a gente aprende em formação ministerial, é que tudo é para a glória de Deus, não é para homens. Por isso, irmãos, dê glória a Deus. Terminou um pouquinho antes? Glória a Deus. Terminou um bocadinho depois? Glória a Deus. Porque ainda não é meia-noite. Paulo ali deu uma esticada, irmão. Pisou no acelerador e foi até meia-noite.
E aí, quando a coisa foge daquilo que é o convencional, não é? Algumas pessoas têm ali, né, uma tendência. E aí, acompanha aí comigo, né? O verso 8. Haviam muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Era uma espécie de um cenáculo, era um prédio, não era um lugar térreo, e eles estavam no terceiro andar desse lugar, desse possível cenáculo, não é? E ali onde eles estavam, tinham muitas candeias, então, velinhas acesas para iluminar o lugar. Porque imagina, se às 7h30 da noite já tem gente que está sonolenta, imagine aquele lugar com iluminação bem fraquinha, com só luzes de velas, e se estendendo a ponto de alcançar a meia-noite. Meu irmão, eu oro a Deus que você tenha a oportunidade de pregar a palavra, não é? Para que você observe, enquanto prega, a igreja. Você vê de todo tipo de reação. Tem gente dormindo, tem gente tirando sujeira de debaixo da unha, da orelha, quando não futuca o nariz, né? E tem de tudo. Aí tem o que tem uma coceira, né? E fica conversando com o vizinho do lado e atrapalha o de trás, aí você vê o cara de trás fazendo assim, tentando. Tem de todo tipo de reação, não é? E aqui, nesse lugar, bom, as pessoas trabalharam o dia inteiro. Muitos hoje descansaram o dia inteiro e graças a Deus por isso. Aquele homem trabalhou, ou aqueles homens trabalharam o dia todo. E aí estão lá a ouvir o apóstolo Paulo. E o que o apóstolo Paulo está falando? Meu irmão, é reafirmação doutrinária. Ele está lá martelando a doutrina bíblica porque haviam muitos falsos mestres. E se essa é a sua despedida, ele está dando todas as orientações aos irmãos para que vivam, não é, de maneira coerente e digna, como ele fala em outras das suas epístolas, do seu chamado, e não como o mundo fala. E aí, veja aí comigo o verso 8. Haviam muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos, e um jovem chamado Eutico, tinha um jovenzinho lá. E glória a Deus pela vida desse jovem, porque ele poderia estar roubando, poderia estar, não é, como o pessoal fala no ônibus quando vai pedir alguma coisa, poderia fazer tanta coisa, mas ele estava ali, ouvindo o apóstolo Paulo. Seu nome era Eutico, um jovenzinho. E aí ele estava sentado numa janela. Entre tantos lugares para se acomodar, ele escolheu a janela. Talvez tenha sido inteligente, porque um lugar com muita gente começa a ficar quentinho, né? E o lugar já é um lugar, não é, que tem temperaturas altas, não é? E a gente não sabe muito bem como estava a temperatura naquele dia, mas ele buscou refúgio na janela. E aí ele se sentou na janelinha, não é? Sabe quando você vai pegar o busão, ou quem faz uma viagem de avião, procura a janela? Janela é um lugar procurado, né? E Eutico procurou também essa janela. Então, verso 9, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Veja, nessa hora eu dou glória a Deus, porque eu não sou o único a ver os irmãos dando aquela tombada de cabeça. Teve um lá que pegou um dourado desse tamanho, ainda estava assim, upa, acordou num susto. Não é só comigo que isso acontece. Com o apóstolo Paulo também teve uma pescada grande aqui desse jovem chamado Eutico. Só que o garoto estava sentado na janela do terceiro andar de uma edificação. E aí ele dorme profundamente, porque Paulo está falando, e Paulo fala sem parar, porque ele tem que ir embora, e ele não pode deixar de dizer as coisas que ele tem a dizer àquelas pessoas. E aí a Bíblia diz, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Meu irmão, eu não sei muito bem a altura daquele negócio, mas se são 3 andares, precisa cada andar ter pelo menos a estatura de alguém alto, né? Então, se eu tenho 1,78, teria que ter 1,78 mais 1,78, mais 1,78, aí pelo menos isso, né? Mas vamos supor que fossem 2 metros. Esse homem caiu de uma altura aí de pelo menos 5 metros. Isso é uma possibilidade. E se ele está dormindo, quando cai, a reação não é tentar pôr as mãos, a reação não é tentar dar cambalhotinha ou qualquer coisa, ele está dormindo. Então, talvez ele tenha caído e de cabeça, vai saber. Mas a Bíblia diz que quando ele chega ao chão, ele chega e morre. O impacto faz com que esse Eutico, um jovenzinho, morra. Não é?
E aí o verso continua. Quando o levantaram, estava morto. Verso 10. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. E então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Os irmãos estavam preocupados do culto estender até meia-noite, ele varou a noite. Aqueles irmãos passaram a madrugada ouvindo o apóstolo Paulo, e no amanhecer o apóstolo Paulo se despediu e seguiu viagem. Aqueles irmãos talvez passaram em casa, lavaram o rosto e foram trabalhar. Então veja, irmãos, há momentos em que Deus nos chama e a gente deve estar atento, porque certamente foram tempos preciosos de Deus naquele lugar, a ponto de que um milagre de um rapaz que cai do terceiro andar, morre, o apóstolo Paulo vai lá e fala: não, chega de tumulto, dá licença. A Bíblia diz que ele dá uma inclinadinha, pega o rapaz no colo assim, não é? E essa ação ali, pela intercessão do apóstolo Paulo, Deus ressuscita aquele menino, e ele diz: olha, ele está vivo, sem alarme, sem alarme. E aí aquele alvoroço: meu Deus, o Eutico morreu. O apóstolo Paulo: chega, todo mundo volta, cada um senta aí na sua cadeirinha, vamos lá, que a gente tem que continuar aqui. Eutico, faz favor. Tinha acabado de morrer. Deus é bom, né? Vai voltar e vai terminar de ouvir o sermão, menino. Tem nada de ficar na janelinha, não. E a Bíblia diz que, a partir dali, o apóstolo Paulo segue viagem, e entre as suas idas e vindas, ele chega até Mileto. E quando ele chega em Mileto, ele manda chamar os irmãos em Éfeso. Se você está atento e não está na janela, você deve ter visto que foi lá em Éfeso que houve aquela confusão. E levaram pessoas até o teatro e queriam esfolar vivos os amigos ali, acompanhantes do apóstolo Paulo. E então, em função do tumulto e não querendo perder tempo, que o apóstolo Paulo queria chegar em Jerusalém antes da festa de Pentecostes, ele manda, no caminho, chamar os irmãos lá de Éfeso até Mileto. E aí a gente alcança o verso 17, que nós começamos a leitura. Siga lá comigo. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Veja, o apóstolo Paulo tinha intenções de voltar pela Macedônia. Ele não faz, ou ele inverte o seu caminho, porque no caminho que ele estava para Jerusalém, ele queria sair direto para Jerusalém, os judeus tinham preparado emboscada para ele, para pegá-lo no navio, para pegá-lo em mar, para pegar o apóstolo Paulo. E aqui ele diz que ele foi severamente provado pelas conspirações dos judeus. Então veja, meu irmão, é um ministério animado, é um ministério que tem as suas situações, né? Às vezes a gente vê a vida de alguns irmãos aí, e o testemunho é só de bênção, é só de vitória, é só testemunho de coisa boa, e a gente fica assim: glória a Deus, Senhor, dá um ministério como este para mim. Não tem uma dorzinha de dente, não tem nada que acontece de difícil, porque só tem testemunho de vitória. Meu irmão, os maiores testemunhos que glorificam a Deus não são quando você ganha uma casa, um carro, ou trabalho, ou qualquer coisa, mas estão no meio de sofrimentos, porque só quem permanece louvando ao Senhor em meio aos sofrimentos são aqueles que Deus, pelo seu Espírito, transformou o seu coração e agora se prostram diante de Deus, fazendo um sol muito bonito lá fora, ou dos piores dias de tempestade que você possa encontrar. Só pelo Espírito Santo que as pessoas permanecem firmes, agarradas à palavra e crendo em Deus e louvando ao Senhor. Este é dos maiores testemunhos. Os outros também edificam e glorificam a Deus, mas falta à igreja trazer ao conhecimento das pessoas os seus sofrimentos, porque às vezes o que eu estou passando, você já vem passando há algum tempo já, e está vivo. Deus está cuidando de você, vai cuidar de mim também. Isso edifica o coração. A gente tem uma mania, eu não sei de onde vem, de que testemunho é sinônimo ou é igual a bênção.
E bênção positiva. Porque os problemas que a gente passa também são bênção. Mas o nosso entendimento é uma bênção meio... Senhor, dá essa bênção para o meu irmão e dá outra para mim, né? Mas é bênção também. E aí, então, o apóstolo Paulo descreve como está a sua situação, falando, então, das suas provações. E aquilo, meu irmão, não tem outra intenção, senão encorajar aqueles irmãos. A proposta do apóstolo Paulo aqui, meu irmão, é muito clara. É encorajar. Ah, está com dificuldade em Éfeso, está com os probleminhas lá. Ixi, irmão, este aqui é um que já foi quantas vezes, não é? Levando 39 açoites dos judeus, já passou por não sei quantos naufrágios, já isso aqui. Esse é o apóstolo Paulo. E aí ele fala para eles dizendo sobre quão severos, não é? Foram, ou severas, as provações de conspiração dos judeus. E aí ele continua, verso 20. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada do que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Ei, irmão, é de casa em casa. Tem que levantar do seu conforto, do seu bem-estar, e saber como é que está o seu irmão, que às vezes você sai igual um tiro daqui e nem sabe que ele existe, nem sabe se ele está passando por um problema durante a semana, mas é de casa em casa. Fazendo o quê? Corte e costura? Tricô? Não, vamos lá fazer uma pipoquinha na casa do irmão. Não, meu irmão. Ensinando e pregando o que é proveitoso. Aproveitando as oportunidades, irmãos. Olha, esse homem passou 3 anos em Éfeso, e ele está falando para os presbíteros em Éfeso. Por 3 anos, de casa em casa, ele só pregou o que é proveitoso. Sabe, meus irmãos, às vezes alguém vai dizer assim, a igreja precisa ser contemporânea, e aqui não é uma crítica ao comentário, não. Mas precisa falar mais sobre assuntos do dia a dia das pessoas. E precisa encontrar uma agenda, sim, para isso. Isso pode ser proveitoso na vida das pessoas. Mas eu vou lhe dizer o que é essencial. O que é essencial é a pregação do Evangelho. Porque tem crente, meu irmão, que ao longo do tempo e da vida vai se esquecendo das verdades da palavra de Deus. E nos momentos mais difíceis, porque se esqueceu do que passou o nosso Senhor Jesus, se sente, não é, da pior das pessoas, se sente aquele que é o mais afligido dentre todos e se prostra, talvez do jeito como eu me prostrei naquele dia, mas como a palavra do Senhor diz, bom que sejam 2, para que quando um caia o outro ajude a levantar. E assim fez Deus através da minha esposa. Por isso eu digo a você, meu irmão, o tempo ele passa. Dia sim, dia não, todos nós vamos enfrentar a morte. Pastor, pregação terrorista. Não, meu irmão, essa é a verdade. Há de chegar um dia, talvez daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos amanhã, hoje à noite, a gente não sabe. O fato e a verdade é que esse dia chega. Eu fui convidado a pregar numa igreja aqui, Batista Novo Osasco, próximo da gente aqui. E eu fui pregar num dia, num domingo, e na semana anterior teve um evento de homens, que eu fui convidado. E aí a minha esposa, né, vamos? Você só vai quando tem que pregar? Os irmãos te chamaram lá para o negócio dos homens, você não vai? Vai também. Aí eu falei, rapaz do céu. Mas eu não fui chamado, aquilo lá foi um convite. Não, você tem que ir, você só vai quando você vai pregar. Te chamaram, vai. Eu falei, sim senhora, tá bom. Aí eu fui. Neste sábado do Dia dos Homens, eu conheci um rapaz lá. Ele estava muito, mas muito alterado pela bebida. O cheiro do álcool assim era muito forte, mas ele estava na igreja. E ele falava sobre os sonhos dele, de ver a família dele na igreja, de ver as coisas mudadas, que ele queria abandonar aquela vida e tudo mais. E aí eu fui pregar no domingo, uma semana de intervalo, né? Quando eu cheguei lá na igreja, eu olhei e não encontrei. E ele havia dito para mim, pastor, inclusive no domingo eu estarei lá. A Bíblia diz lá em Tiago, que a gente não deve dizer que eu vou para tal lugar, eu farei tal coisa, mas a gente deve dizer assim, se Deus quiser, eu irei para tal lugar, se Deus quiser, eu irei e farei tal coisa. Cheguei lá na igreja no domingo e perguntei, falei, cadê aquele irmão lá, que eu não lembro mais o nome, que tinha problema com ele? O pessoal, ixi, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu falei, não, o quê? Aquele irmão, ele trabalhava com obras,
e ele subiu nos andaimes lá para fazer obra, e ele se acidentou, ele caiu do andaime, caiu de cabeça. Foi embora de imediato. Ele tinha planos, ele tinha projetos, ele tinha expectativas. A Bíblia diz que nós fazemos planos, mas a vontade que prevalece não é a nossa, não. É a de Deus. Por isso, meu irmão, veja o apóstolo Paulo está dizendo a mim e a você, só o que é proveitoso, porque pode ser que amanhã eu não esteja aqui para falar com você. Pode ser que amanhã qualquer um de nós não esteja aqui por qualquer razão, não é só a morte, não. Por isso o apóstolo Paulo diz, verso 20, vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada do que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Sabe o que será que o apóstolo Paulo falava de tão proveitoso assim? Verso 21, testifiquei tanto a judeus como a gregos. E quando ele fala grego, meu irmão, não estava falando só de grego não, é gentil. É todo mundo que não é judeu, todo mundo que estava lá, aqueles que ouviram o apóstolo Paulo. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Sabe o que é proveitoso da pregação do apóstolo Paulo? Jesus, irmão. Isso é proveitoso. Os ensinamentos de Jesus, irmão, isso é proveitoso. Tem crente que vem à igreja e fica do lado de fora, fazendo o que eu não sei. Não é lá de fora, é dentro da igreja. É para ouvir a palavra, dá um momento da palavra, parece que algo acontece no coração dessa pessoa, dá um formigamento, se levanta e vai para fora. E passa horas conversando com outros que se encontram lá do lado de fora. O teu encontro não é com o teu irmão do lado de fora, o teu encontro é com Deus, na comunidade dos da fé. E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que ele testificou para aquelas pessoas que é preciso se arrepender. Meu irmão, você está na igreja há 30 anos, você tem muito motivo para se arrepender. Pastor, eu estou na igreja há 50 anos, aleluia, estou melhor que o de 30. Você tem muito motivo para se arrepender. A pregação de João Batista, ele dizia, ei, vocês devem dar frutos de arrependimento. E tem muito crente no oba-oba da vida. E o tempo vai passando e as coisas vão, não é, se seguindo. E aí vir à igreja se torna uma coisa tão trivial que, se eu estou no culto, se eu não estou do lado de fora, mas eu estava com os irmãos, estava ministrando com o irmão. Irmão, para de arrumar justificativa. Não é hora, tem tempo para todas as coisas, é o que a palavra diz, não é? Então, não é do lado de fora. E o apóstolo Paulo diz que ele testifica que aquelas pessoas deveriam se arrepender. E com arrependimento e fé no coração, fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Senão este que nós celebramos e por 7 semanas as anteriores falávamos sobre o fio vermelho, sobre a trajetória das profecias e que foram cada vez mais revelando a aparência, o jeito, o estilo, o modo de governo deste que é o grande rei, o Senhor Jesus. E para isso, meu irmão, eu vou pedir a você que volte comigo para Lucas, no capítulo 2. Lucas, que é o mesmo autor, não é, de Atos dos Apóstolos, ele fala sobre o nascimento de Jesus. Depois de dizer que, no capítulo 2 de Lucas, que César Augusto, que era o imperador, não é? Mais proeminente, que estava no seu ponto alto do Império Romano. Augusto não era o seu nome, mas foi adicionado porque é uma espécie de adoração, era como se ele arrogasse para si um título divino, era alguém que devesse ser venerado, é esse um dos significados do nome Augusto. E ele toma para si esse nome César, imperador, e Augusto, divindade. E aí ele bota um censo para fazer em todo o império. E aí as pessoas romantizam isso, né? É divertido ver as explicações. Não, o censo era para fazer a contagem das pessoas.
Lógico. Mas com que finalidade, irmão? Pelo menos duas grandes explícitas. A primeira delas, imposto. Eu quero saber quantas pessoas tem meu império para eu mandar ver no imposto. Bem parecido com os dias da gente, né? É imposto atrás de imposto, e aumenta imposto, e cobra imposto. Qual que é o segundo objetivo? Meu irmão, o império está no auge e está crescendo, precisa de soldado. Então vamos saber onde estão as pessoas, além de conhecer, não é, o seu império e os números. Não era um simples IBGE não, irmão, não romantiza não. E aí, José e Maria são obrigados, porque veja o poder que tinha o imperador romano, lá de Roma, fez um casal lá da cidadezinha do interior, lá de Nazaré, um lugar pequenininho, de pessoas simples do campo, fez com que eles saíssem de lá e pegassem uma viagem de pelo menos 150 quilômetros. Nós já falamos um pouco sobre a quantidade de tempo, talvez até 2 semanas, é possível que tenham demorado na sua viagem, para chegar em Belém, que era a sua cidade. Maria foi junto porque ela também era da descendência, não é, de Davi. Então ela precisava ir até Belém para fazer ali, então, não é, o seu cadastramento. E aí, estando lá, a Bíblia diz no verso 6, não é, do capítulo 2, enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-os em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Falamos um pouco sobre isso domingo passado. Não tem romance aqui, irmão. É uma pura e simples questão financeira. Ninguém quis dar abrigo, ninguém quis acolher, porque ia atrapalhar os negócios. Muito sangue com o nascimento da criança. Inclusive, veja aí, não é, o verso 7. Ela deu à luz ao seu primogênito, o que para muitos aí é algo difícil de dizer, né? Mas Jesus é o primogênito de Maria. Jesus é o unigênito de Deus, mas é o primogênito de Maria. Maria teve outros filhos. Teve Tiago, teve Judas, teve filhas. Não foram poucos, não. José disse, olha, o Espírito Santo deu Jesus. Agora é comigo aqui a história. E tiveram outros filhos, irmãos. Uma vida de uma família normal. Ou seja, ela foi virgem até o nascimento de Jesus e depois essa não era mais uma característica dela, porque ela seguiu a vida de casada. E então ela diz no verso 7, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-os em panos. Esse envolvimento em panos, mais à frente a gente vê anjos falando sobre, e esses anjos vão dar isto como um sinal para os pastores. Vocês vão ver uma criança numa manjedoura e que estará envolvida em panos. Então são características de um sinal para que eles encontrassem quem é Jesus, não é? E o que estava fazendo Maria aqui? Uma mãe muito dedicada. Era costume da época, meu irmão, no nascimento de uma criança, lavar a criança com água, que você já viu um bebê nascendo em parto normal, né? Já viu? Como é que sai a criança? Não é? Sai cheia de... Como é que eu posso falar bonito? Sem ser feio. Líquido amniótico. Vixe, eita glória. Nem sei o que é isso. Mas um monte de melequinha, irmão. Sai com um monte de coisa, o neném ali, né? Então precisa lavar. E depois de lavar, sabe o que eles faziam ali, naquela época? Uma questão, inclusive, de saúde, né? Eles esfregavam sal no bebê recém-nascido. Esse sal era, posso falar marinado? Eu não sei o que é marinar, nunca cozinhei, mas eles misturavam azeite com sal para esfregar na criança. E o corpinho todinho da criança era esfregado com sal. Você já esfregou sal? O cordão umbilical foi cortado e o sal era passado sobre. Com que objetivo? Cicatrizar e não permitir que a criança, não é, tivesse bactérias, não é? Aquilo ajudava a preservar. Para você ver isso um pouco mais claro, coloca aqui para mim, irmão, Ezequiel 16, verso 4, para a gente ganhar tempo. Ezequiel 16, verso 4. Se eu não... Sim. O Senhor fala sobre Israel, fala sobre o abandono de Israel, e ele dá um exemplo, comparando Israel
com uma criança que não teve os amparos da sua mãe. E ele diz assim: o seu nascimento foi assim. Isso é Deus falando de Israel. No dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Isso mostra o abandono. Você não foi lavado com água, ou lavada com água, para que ficasse limpa, para tirar as melequinhas lá, o líquido aminoácido lá. Amínio o quê? Amniótico. Para que ficasse limpa, e não foi esfregada com sal e nem enrolada em panos. Então, quando nós voltamos lá em Lucas, no verso 7, capítulo 2, verso 7, o que nós vemos ali é Maria mostrando todo o seu carinho e amor, porque ela certamente foi ajudada por José, mas ela cuida de Jesus, dá aquele banho, limpa o líquido, o achachara, não é? Dá a esfregada no sal. E aí, meu irmão, a família José e Maria era uma família, sim, de pessoas pobres. A Bíblia mostra, nesse mesmo capítulo, que a oferta que eles fazem pelo primogênito do templo é a oferta não de uma vaca, mas é de rolinhas ou pombinhas. E essa era uma classificação da lei para uma família humilde. Mas aqui, meu irmão, não tem nada de... As pessoas falam da pobreza no nascimento de Jesus, como se aquilo fosse, não é, uma situação que José não se preparou, coisas do tipo. Claro que foi preparado. José foi precavido e chegou e calculou com tempo suficiente. Mas aqui nós vemos o cuidado de Maria no versículo 7. E enrolou-o em panos. Esses panos, meu irmão, eram como tiras. Como é que chama quando você? Faixas, né? Para você enrolar. E o objetivo disso era deixar os bracinhos assim, as perninhas assim, e o bebê parecia um quibezinho. Não se mexia. E aquilo era para deixar os ossinhos no lugar e corrigir qualquer coisa e manter a postura do bebê, além, sem dúvida nenhuma, de aquecê-lo, não é? E então no verso 7 diz que é isso que acontece com o Senhor Jesus. Ele é envolvido em panos e é colocado numa manjedoura, não é? A manjedoura também não tem romance, irmão, é o lugar que o animal come, não é? A gente pensa num lugar bonitinho e tal, e às vezes aquilo pode ter sido, quem já visitou as grutas em Belém, não é, encontra os buracos feitos no chão, não é? E o buraco ali deve ter tido alguma palha e colocado ali, às vezes era algo de pedra mesmo e rústico, viu? Tem muito romance não. É assim que o Rei de toda a glória veio a esse mundo, não é? E aí o verso 8 diz assim: haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Pastores também eram um grupo de pessoas que não eram benquistas na sociedade. Também gente bastante humilde, e que vivia do cuidado dos animais. Então eram pessoas que não tinham um apreço da sociedade. E a palavra diz que Deus aparece exatamente para estes, não é? O anjo do Senhor aparece para eles para anunciar o nascimento de Jesus. E aí o verso 10, o anjo diz: não tenha medo. Irmão, essa ordem de Deus, não tenha medo, ela é uma que aparece inúmeras vezes na Bíblia, inclusive é comparado ao número de dias de ano, não é? Por ano, é o número de vezes que aparece essa expressão, não tenha medo. E não é só não tenha medo porque o anjo apareceu, é não tenha medo porque agora o Salvador chegou, irmão. Agora não tem mais motivo de ter medo da morte, tem mais motivo de ter medo de demônio, porque ele foi vencido naquela cruz. O Senhor os despojou e os expôs à vergonha naquela cruz. Não tem mais ter medo de demônio, de diabo, essas coisas, irmão. Você está em Cristo agora. E aí o anjo diz para aqueles homens: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, não é só de alegria, é de grande alegria. E boas novas, a palavra traduzida para boas novas, nós conhecemos como evangelho. É essa palavra grega que está lá, evangelho. As boas novas são o evangelho do Senhor Jesus. E ele diz assim: hoje, e que são de grande alegria, e que são para todo o povo, e graças a Deus por isso que chegou até nós, né? Verso 11, ele diz: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Quem nasceu, irmão? O Salvador, que é Cristo,
o Senhor. O que é que o apóstolo Paulo pregava lá que ele disse? Ele mostrava para as pessoas a necessidade de arrependimento e que tivessem fé no nosso Senhor Jesus. O que os anjos estão dizendo aqui para aqueles pastores que foram depois lá comprovar, não é? As palavras que o Senhor deu a eles, é quem é Jesus. Tem muito filho de Deus, não é? Tem muito crente que não sabe dizer quem é Jesus. Sabe, no início da igreja, bem no início da igreja, surgiu algumas pessoas que pregavam algo que ficou conhecido tempos depois como adocionismo. O que dizia esse tal de adocionismo? Dizia o seguinte: Jesus não é Deus, coisa alguma. Essa história de Jesus ser Deus, isso é uma invenção. Jesus era um homem normal, um menino normal, nasceu normal. E ele nasceu, teve uma vida normal, frequentou os lugares como toda pessoa, era um homem normal. Mas chegou a um determinado momento, por causa da sua obediência, é o que dizia essas pessoas, o Senhor Jesus então foi adotado por Deus e recebido agora como esse grande homem, como essa grande referência, como esse grande representante agora de Deus. Mas não era filho de Deus, não era Deus, mas era adotado, e por isso adocionismo. Meus irmãos, o combate dessa doutrina errada, falsa, dessa heresia, foi exatamente com este versículo que nós acabamos de ler. E as pessoas diziam: ora, não tem como, Jesus tem que ser Deus. Mas por que tem que ser Deus? Ora, porque os anjos anunciaram ele e disseram o seguinte: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. Não tem como alguém salvar outra pessoa, se não for Deus. E aí ele explicou mais em detalhes, e eu vou ser breve aqui, porque esse não é o nosso foco, mas é importante você entender. Você e eu podemos salvar alguém está em apuros, alguém ficou preso em casa e alguém foi lá e ajudou a abrir a porta, salvou aquela pessoa, porque precisava ir para o trabalho e não estava conseguindo. Tinha alguém que estava doente, e aí você chegou bem em tempo, pegou aquela pessoa e levou para o hospital, salvou aquela pessoa. Não é a expressão que a gente usa? Nós temos a capacidade de ajudar pessoas até esse nível. Daí a redimir os pecados daquela pessoa, a fazer com que ela não mais seja lançada no inferno pela ira de Deus, mas aplacar a ira de Deus, e em substituição, fazer com que aquela pessoa agora se torne filha de Deus. Somente Deus é capaz de realizar tal ato. E com essa argumentação, essa doutrina falsa foi encerrada. E tem 2 pontos no texto do anjo, ou na fala do anjo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo. Aí é um título humano, não é? Messias. É Cristo, o Senhor. E aí vem uma segunda expressão, que é só para Deus. A palavra Kyrios, meu irmão, ela é equivalente a Adonai. Em alguns momentos ela é usada para uma finalidade, em outros ela se dirige exatamente para falar o que fala Adonai. Adonai é um título divino e só Deus tem esse título. E o anjo, no nascimento de Jesus, está afirmando: este é o Salvador. Então é Deus, porque só Deus é capaz de salvar a humanidade, porque é para todo o povo. E ainda mais, este é o Senhor. Então não tem essa de que, eu já ouvi tanta coisa, que Jesus não sabia quem ele era, aí ele cresceu, se desenvolveu, em algum momento na sua juventude, bateu alguma coisa na cabeça dele, e ele passou a ter consciência de que ele é na verdade o Filho de Deus, e ele passou a se dedicar ao ministério. Meu irmão, o Senhor Jesus é Deus desde o seu nascimento. Cuidado com os besteróis, não é? Que se tem por aí.
E aí o apóstolo Paulo, de quem nós estávamos falando, não é? Lá em Romanos, no capítulo 10, eu vou pedir a você que siga lá comigo, Romanos 10, ele fala sobre isso. Veja só, se não é o mesmo do que ele falava para os irmãos lá em Mileto, e se não é o mesmo que disseram os anjos para aqueles pastores. Capítulo 10 do livro da Epístola aos Romanos, veja aí comigo o versículo 9. Se você confessar o quê? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o quê, irmão? Senhor. A palavra aqui é a mesma do anjo, a palavra é Kyrios, e Kyrios, no sentido equivalente a Adonai, é um título divino, está falando acerca da divindade de Jesus. Se você com a sua boca confessar que Jesus é Senhor, e aí vem a segunda parte, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, agora vem no coração crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Por que Deus ressuscita Jesus dentre os mortos? Porque ele morreu naquela cruz. E por que ele morreu naquela cruz? Porque ele veio para salvar. E o que disse o anjo àqueles pastores? Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E o apóstolo Paulo agora diz que se você com a sua boca confessar que Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a sua obra salvífica, há um benefício muito grande aqui para quem assim crer. O que diz a palavra? Será salvo. E se creu no coração, e se confessou Cristo com a sua boca, houve o que no coração? Fé. E agora voltamos lá para o nosso texto em Atos, no capítulo 20. Atenção, não tem nenhum Eutico na janela aí não, né? Acorda, Eutico, pelo amor de Deus. Capítulo 20, verso 20. O apóstolo Paulo falando: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada do que fosse proveitoso. E você já entendeu qual era a pregação do apóstolo Paulo. Mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Não tem esforço que seja tão grande, mas de casa em casa foi o apóstolo Paulo para ensinar as pessoas. E do que falava o apóstolo Paulo? Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus. É disso então que se trata a pregação do apóstolo Paulo. E você entendeu que ele está no fim, não é? Ele está no fim da sua terceira viagem missionária, depois de quase 5 anos, é o momento que ele está aqui em Mileto. Ele está no fim do seu próprio ministério, e ele começa a se despedir, como já foi falado aqui. Veja aí o verso 31 do capítulo 20. Por isso vigiem, lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Do que ele estava advertindo? Dos falsos mestres, para que se concentrassem no verdadeiro ensino, porque tem falsos mestres. Veja o verso 30. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos, por vaidade, por desejos financeiros, por desejos de domínio ou poder. Homens dentre vocês mesmos vão se levantar e vão torcer a verdade, vão sofismar, vão falar mentiras, talvez envolvidas em alguma verdade. E então ele diz que noite e dia ele garantiu, que advertiu cada um deles, inclusive com lágrimas, porque foi sofrido, foi difícil. Verso 32, agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados.
Vamos ali ao verso 36 agora. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face, e então o acompanharam até o navio. As pessoas foram com Paulo até o último instante, entregaram ele no navio e estavam todos em prantos, porque não mais veriam o apóstolo Paulo, mas agora era tempo de sua vida em voo solo. Agora era para pegar tudo aquilo que foi pregado até o amanhecer, irmão, viver aquilo e ensinar outros. Não é tempo de festinhas, não é tempo de fériasinhas, mas pastor, acabou de entrar em janeiro em férias. Nas suas férias, lembre-se, você é cristão e você é um representante do reino de Deus. Meus irmãos, é uma despedida do apóstolo Paulo. E entre todas as coisas que aconteceu, eu queria voltar àquele senhorzinho, aquele jovenzinho, não é? Chamado Eutico, que se assentou na janela, e da janela caiu, morreu, e graças a Deus, pela ação do apóstolo Paulo, ressuscitou. 3 coisas que a gente pode aprender com tudo isso, meu irmão. 3 coisas que eu queria que você prestasse atenção. Primeira delas, a janela é um lugar que pode ser atrativo. E a janela aqui, eu quero me referir à oportunidade de você dar uma pescoçada, sabe? Já ouviu essa expressão pescoçar? Vem do português mais erudito. Pescoçar é derivado da girafa. Sabe o que é pescoçar, irmão? É ficar futucando, ou outros chamam de curiar, né? Ficar curiosando lá, outras coisas. É uma janela. As coisas de Deus estão acontecendo aqui, instruções importantes para a sua vida e para o dia a dia, porque esse grande homem chamado apóstolo Paulo não mais voltará. E agora tem um futuro incerto, não é como disse aqui o irmão na abertura do culto, pela frente. Como vão ser as coisas? Em vez de estar prestando atenção naquilo que é de Deus, está de olho na janela. A janela é atrativa. Ah, rapaz, está muito quente aqui. A janela tem uma brisa, né? Vamos tomar um ventinho. Que mal faz um ventinho? Mal o vento nenhum, mas a janela pode te derrubar e fazer você morrer. Então, meu irmão, muito cuidado com essas janelas que aparecem de oportunidades, entre aspas, na vida, porque elas podem ser oportunidades de desvio de caráter, desvio de moral, desvio espiritual, irmão. Não dá nada não, eu continuo na igreja, só estou dando uma olhadinha na janela. Presta atenção no que aconteceu com a vida desse garoto. E agora vamos fazer aqui uma analogia com a vida espiritual, né? Aquele rapaz só se interessou pela brisa, talvez estivesse muito quente, muita vela acesa, devia estar bem quentinho mesmo. Aqueles irmãos que chegaram do trabalho, às vezes calibrado no sovaco, né? E devia estar aquele ambiente assim, né, tal. Ele falou, rapaz, deixa eu ir lá tomar um ar aqui fora. A janela, ela é convidativa, irmão. Preste atenção nas janelas que estão se abrindo aí para você. Presta bastante atenção. A segunda coisa que eu queria que você prestasse atenção é que essa janela, não é, fez com que aquele rapaz se assentasse. Se você conhece qual é a tradição dos judeus, você sabe que enquanto o rabino fala, esse rabino fala em pé? O rabino fala sentado. Pregação do Sermão do Monte, a Bíblia começa lá em Mateus, não é? No capítulo 5, dizendo que Jesus estava assentado no monte. Porque estava cansado? Não, irmão, porque essa é a postura de um mestre naqueles tempos. Hoje eu estou em pé e você está sentado, naquela época era o inverso. Aquele rapaz foi se assentar na janela. Cansou. Estava quente, estava tarde, estava depois de um dia que o chefe deve ter dado um esporro nele lá, e ele falou, ih, rapaz, coloquei lá a caixa no lugar errado e o chefe me deu um tufo. Aí ele foi escolher se sentar e se sentou na janela. Cuidado, crente, se você tem se sentado e se sentido cansado. A Bíblia diz onde é o nosso refúgio. Jesus diz, vinde a mim,
Vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Não busca você alívio por si só, não, por sua conta. Porque esse pode ser um caminho de janela. E um caminho muito terrível, que pode lhe custar muito. Cuidado com a sua vida espiritual. E se você tem se sentido cansado, irmão, não é tempo de você abandonar qualquer coisa, não é tempo de você jogar nada para cima. Essa é a primeira reação de muita gente. Se, enquanto eu falo, você se reconheceu, eu digo a você, eu também tive já essas experiências. E a gente tem essa vontade, mas é exatamente isso que a gente não deve fazer. Que coincidência. Na data mais importante, ou nas datas mais importantes do calendário cristão, Natal e Páscoa, o mundo inventou um velho barbudo, não é? Roliço, vestindo vermelho, não é? E que nesse calor que a gente vive, ele devia, nessa época, coitado desse sujeito, né? Haja hipoglós para aquele homem, né? E na data mais importante para todos nós, que é a morte e a ressurreição, deste que é o enviado de Deus, inventaram um coelho, que solta ovo, e ovo de chocolate. Veja como é sagaz o mundo para desviar a tua atenção daquilo que é valioso e importante para você. Recentemente parece que o presidente americano fez um movimento para que agora não é boas festas não, irmão. Aprenda a falar, é Feliz Natal. Não é para falar boas festas mais. Precisou um presidente da República se levantar e falar, irmão, não tem nada de Happy Holidays não. Agora é Merry Christmas. Precisa? Não tem crente naquele lugar, irmão? Você está aí dando boas festas para todo mundo, boa virada de ano, ou você está falando que Jesus nasça no teu lar, nasça na tua vida, na vida da tua família, transforme a tua realidade, porque é esse o sentido do Natal. Não é festividade de virada de ano, não é presentinho, não é nada. Por isso, cuidado, irmão, se você cansou e está sentado na janela, porque vem a terceira coisa que eu queria que você prestasse atenção. É exatamente esse o caminho da morte. Da morte espiritual. A falência espiritual é essa. Você começou a olhar, gostou, foi lá, sentou, descansou, está tudo bem, porque eu estou aqui, ele está ali falando, eu estou aqui, de repente, dormiu, irmão. E olha que engraçado. Há um eufemismo na Bíblia para todas as situações em que se fala de morte. Qual que é o eufemismo que é usado pela Bíblia? Quando Jesus fala daquela menina, ele fala, essa menina não morreu não, ela dorme. O que se quer dizer quando fala que a pessoa está dormindo? É um jeito carinhoso, cuidadoso para falar, morreu. Bateu as botas. Não, ela dorme, descansou. Não é como a gente fala? Descansou da sua luta. Isso é uma maneira sensível para falar sobre a dor de um enlutado. E ele dormiu, literalmente. Dormiu e dormiu. Dormiu, caiu e morreu. Esse é um caminho de queda e de ruína. Mas para você que não é um eutico da vida, ou mesmo que tenha sido eutico, Deus envia os seus mensageiros para ressuscitar. Se você é de Deus, Deus vai até você e vai te levantar. Não é para você agora, puxa, agora eu vou deitar na minha caminha, estava com muito sono. Obrigado, apóstolo Paulo. Eu vi os portões celestiais, agora vou lá para a minha cama. Não, vai voltar para o culto, porque ainda tem muita coisa. Foi até o amanhecer. Veja, irmãos, 3 coisas que eu queria que você se atentasse. Por quê? Porque nós estamos numa passagem de ano agora, não é? Tem gente que coloca coisas místicas, vai virar o ano, meu Deus, é mais um dia que vira, é só isso, vai mudar um número do teu calendário. Mas a verdade é que nós não sabemos o que vem pela frente, e isso é verdade. E nós dependemos de Deus. E o que disse aqui o apóstolo Paulo, e eu queria que você lesse comigo o verso verso 22. Atos capítulo 20, verso 22. Ele diz assim: agora compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, não é? Sem saber o que me acontecerá ali. E agora, irmão, você que é de Deus,
Você que é ovelha, e não é porco aqui nesse lugar, mas é uma ovelha do Senhor Jesus. Eu e você estamos sendo agora, como disse o apóstolo Paulo, não é? Sendo compelidos pelo Espírito, estamos indo. Mas a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá. Verso 22 ele diz, sem saber o que me acontecerá ali. A gente não sabe. Mas a gente conhece o Deus a quem a gente serve. E as incertezas do que vem no amanhã, elas são consoladas pela certeza de quem é Deus, de quem é Jesus. É o Salvador e Ele é o Senhor. É o Senhor que criou todas as coisas, os céus e a terra. E por isso eu não vou olhar para a janela, não vou me encantar com a brisazinha da janela, tampouco me assentar naquele lugar e descansar e correr o risco de cair e morrer. Mas eu vou para o meu Senhor, que me traz alívio e me traz conforto. Mas pastor, eu não sei o que vai acontecer. É rumor de guerra lá na Europa, é problemas financeiros, eleição o ano que vem, parece que tem Copa o ano que vem, o ano vai ser um ano difícil. Irmão, mas deixa eu te falar uma verdade, o trono da graça não se moveu 1/1000 de centésimo, de micronésimo, de micronanésimo de centímetro. Permanece no seu lugar eterno, e que ele conduz, assim como ele fez um imperador promover um censo para que José e Maria fossem em cumprimento aos seus desígnios, assim ele continua sentado no seu trono de graça, conduzindo a história da humanidade, porque não acabou, irmão. Jesus veio, mas ele volta e vem para nos buscar. Por isso Deus continua seguindo no controle de todas as coisas. E aí o verso 23 ele diz assim, eu só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Tem muito crente preocupado. Vai vir prisão, vai vir sofrimento. Nós não sabemos o que vem pela frente. Mas nós sabemos que nós temos um chamado de Deus, assim como teve o apóstolo Paulo. E que todos os dias, de maneira diligente, ele advertiu aquelas pessoas, cuidado com os falsos ensinos. De casa em casa, ele foi ensinando aquelas pessoas que elas deveriam se arrepender e confessar o nosso Senhor Jesus. E assim, meus irmãos, eu e você também temos um chamado. E eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Você e eu temos um chamado. Não sabemos o que o 2026, nos espera. Mas nós sabemos que Deus está no controle. E Ele nos chamou. Eu não sei quantos tiveram curiosidade de ver uma mensagem que foi mandada no grupo de avisos e que lá mostra o calendário proposto para o ano que vem. Talvez aqueles que participaram da reunião de liderança que foram obrigados a ver, porque estavam aqui e eu mostrei, mas isso foi compartilhado. Talvez muitos olharam, é mais um da igreja ali, passou reto, está olhando para a janela e não prestou atenção. O ano não acabou, então você tem a chance de dar uma olhada lá. E quando você vir o material, você verá que nós temos 2 grandes focos para esse ano. O primeiro deles são famílias. E não primeiro e segundo, mas ambos, em paralelo, não é? Evangelização. Famílias e evangelização. Nós vamos caminhar no ano que vem. E você está sendo convocado a deixar as janelas e as distrações desse mundo para olhar para aquilo que é o teu chamado, em Cristo, que é o Salvador e o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, porque é este o Senhor a quem nós servimos. E você está sendo chamado a se empenhar, se você não fez nesse ano, porque aqui é uma despedida também, irmão. Não estou indo embora. Espero não ser o fim do meu ministério, assim eu oro ao Senhor, mas é o fim do ano. E o calendário desse ano ficou para trás. Mas agora vem muito mais pela frente. Sócrates disse, não é? Os caminhos agora se dividem, eu vou para a morte, vocês seguem vivendo. Qual dos dois é melhor? Só os deuses sabem. Isso é uma filosofia de boteco. Eu vou lhe dizer a verdadeira sabedoria. Viver é Cristo, morrer é lucro.
E então, diante disso e diante deste chamado, se coloque de pé em nome de Jesus. Eu queria convidar a você, nessa noite, se você foi um eutico da vida, que o Senhor tenha lhe trazido de volta à vida pelo poder do sopro de vida que só o Senhor tem. E se você não foi um eutico, que você não olhe para as janelas e não tente se desviar de coisa alguma, mas que você olhe para frente. Busque em Deus, em Cristo, o teu alívio, porque Ele tem alívio para mim e para você. E que você agora observe isso e sinta-se não desafiado, mas sinta-se convocado, porque você é filho de Deus, servo do Altíssimo, chamado para o cumprimento das boas obras que de antemão o Senhor preparou para que você e eu nela andássemos. Pastor, o que vai ser de 2026? Eu vou lhe dizer agora, sem dúvida, será o que Deus quiser. Aleluia. E nós vamos caminhar juntos, meu irmão, de glória em glória, testemunhando não só as bênçãos positivas, mas aquelas que não parecem tão positivas. Mas em todas elas, Deus certamente há de nos suprir. E por isso, nessa noite, meu irmão, eu convido você a fechar os teus olhos, curvar a sua fronte, nós vamos orar.